Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de falar sobre os benefícios da natação. Mas eu vou falar dos benefícios da natação de uma forma diferente hoje. Depois da vinheta. Bom pessoal, quem nunca ouviu falar dos benefícios que a natação pode trazer para você, para tua saúde, para o teu corpo, enfim, para tua qualidade de vida? Todo mundo prescreve natação, até os médicos vão prescrever natação para você. Vai dizer que é muito boa para os pulmões, é muito boa para a postura. Ela é fantástica para todos os grupos musculares aí no seu corpo, para fortalecimento, enfim, é um esporte completo. Quem nunca ouviu falar sobre isso? A natação, faz a natação porque ela é um esporte completo. Você não precisa fazer nenhuma outra atividade. Não, vamos parar por aí, né? A gente começa a simplesmente ir por um caminho diferente aí na explicação. Por quê, gente? Olha só, a natação ela traz benefícios para o corpo, sim. A natação traz benefícios para a tua saúde, para a tua qualidade de vida. Isso não tenha dúvidas. A gente não tem que discutir sobre isso. Só que os benefícios que a natação vai te trazer são limitados. Você precisa associá-la com outras atividades físicas. E eu vou explicar por quê. O primeiro benefício que a natação te traz é a diferença em algumas propriedades físicas quando comparamos com um meio terrestre, com o ambiente terrestre, com esse ambiente que nós estamos aqui. Por quê? A natação, diferente do ambiente terrestre, ela tem uma outra propriedade física atuando, que é o empuxo. Nós temos no ambiente terrestre a gravidade e na água nós temos o empuxo. E o empuxo, ele se classifica da seguinte maneira: o conceito de empuxo. Um corpo, quando imerso no fluido, recebe uma força de baixo para cima que é igual e proporcional ao volume de massa líquida deslocada. O que significa? Quando você está na água e a densidade corporal é menor do que a força de empuxo, a tendência do teu corpo natural é subir, ou seja, você flutua na água. Quando a densidade é maior do que a força de empuxo, que vem de baixo para cima, a tendência do indivíduo ou de qualquer objeto que tenha uma densidade maior é afundar. Estas são as reações que acontecem quando você coloca um objeto na água, seja o corpo, nosso corpo, ou qualquer outro tipo de objeto. Então, essa é a força exercida no meio líquido, a força de empuxo. Diferente da força gravitacional, a força que é exercida no nosso corpo por completo. Então, quando nós pulamos, por exemplo, o nosso salto é o dobro quando a gente está aqui no ambiente terrestre. E quando a gente está na água, o salto ele diminui drasticamente em relação ao peso. Não dá para dizer que tem impacto na água. Para isso, nós precisaríamos ter uma célula de força no chão, lá dentro da piscina, para fazer essa medição. E a gente não tem isso. Mesmo porque é completamente insignificante esse toque do solo na água. É muito, muito, muito pequeno em relação ao impacto. Então não tem impacto. É muito pequeno, né? Eu compararia a água com o espaço. O indivíduo fazendo um exercício lá no espaço, ali longe, totalmente longe das forças gravitacionais, fazendo exercício. A água é a mesma coisa. A única força que está sendo exercida ali é a pressão hidrostática, a pressão do fluido no seu corpo. Essa é a força que acontece na água, bem diferente da força gravitacional quando a gente está aqui no ambiente terrestre. Então, pessoal, nós temos impacto muito pequeno, insignificante. Então esse é um dos benefícios da natação e que vai fazer com que pessoas, por exemplo, com sobrepeso, pessoas com algum problema articular, pessoas com algum problema postural e que precisa preservar o corpo em relação a alguma atividade física e se afastar dos impactos que são maléficos,
né? Aqueles impactos que são negativos. Ir para a água é uma solução muito importante, que vai ajudar bastante essas pessoas. Então esse é um dos benefícios que a água vai te propor, né? Que a água vai te dar. Isso é muito importante. Um outro benefício é o cardiorrespiratório. A água, as movimentações que nós fazemos na água, seja nadando, seja fazendo hidroginástica, seja fazendo qualquer tipo de atividade, são aeróbicas. Porque elas duram mais, são mais prolongadas as movimentações. A minha fadiga existe, o meu cansaço ali depois do exercício vai existir, mas a predominância da atividade no ambiente aquático é aeróbico. Então vai me trazer benefícios cardiovasculares, por exemplo. E a água combina uma outra atividade muito importante para a musculatura. Porque como a gente tem a pressão hidrostática, a água vai ficar um pouquinho mais pesada do que o ambiente terrestre, a gente está fazendo força na musculatura. Isso é uma força condicionante. Lógico, não vai te promover uma força muscular, uma força pura, não vai te promover uma hipertrofia muscular, porque nós temos um limite na água em relação às movimentações. A gente não consegue aumentar a sobrecarga tanto assim. Aí nós precisamos de um outro esporte, nós precisamos de uma outra atividade, que aí musculação entra aí dentro do programa. É isso que nós temos que entender. A natação ela precisa de ajuda anaeróbica, ou seja, exercícios resistidos fora dela. Aí vem a força da gravidade nos promover fortalecimento, que é na musculação, em todas as outras atividades. Nós precisamos do impacto também. Não é qualquer impacto que a gente precisa, mas tem um impacto que é benéfico e é importante para o osso, é importante para a musculatura, é importante para todo o meu corpo. Então a natação, ela tem, né, os seus benefícios, isso não tenha dúvidas, e aí começa a trabalhar coordenação motora, tempo de reação, a percepção em relação aos movimentos do lado esquerdo, do lado direito, a gente chama isso de lateralidade. Tudo isso são eventos importantíssimos que vão trabalhar o seu corpo, vão trabalhar a sua mente, vai trabalhar tudo isso. Então a natação te traz esse benefício, não tenha dúvidas disso. O pessoal critica um pouco a musculação, por exemplo, que é meio metódica, tem que ficar repetindo exercício, descansando, repetindo, descansando. É um pouco mais metódica, mas ela também é específica para a musculatura. E a natação, como eu falei anteriormente, depende dessa estrutura. Mas a natação te traz benefícios de postura para o nado, por exemplo. Eu não posso entender que a natação vai melhorar de uma forma geral o fortalecimento da minha estrutura corporal. Ela obviamente vai manter os seus níveis de aptidão física, vai manter os níveis de aptidão que você tem na musculatura, que você trabalhou na musculação ou em qualquer outra atividade. Isso não tenha dúvidas. Vai promover a manutenção no que se refere às questões musculares. Então a natação ela é importante também para a manutenção dessas outras coisas, no que se refere à questão muscular. Só que ela é especificamente de predominância cardiovascular, aeróbica, é uma atividade cíclica. E a atividade cíclica, estamos trabalhando a resistência no corpo, como a corrida, como a bicicleta, enfim. Essas atividades são cíclicas, são mais específicas para o coração, músculo cardíaco. Então é importante a natação. Vai trabalhar por tabela questões respiratórias, as vias aéreas superiores, os pulmões, vai trazer uma resistência pulmonar maior. Então esse é um benefício muito importante. Tem um pessoal que gosta muito, né, de ir para musculação e ficar só lá. Não, meu negócio é pegar peso, quero ficar parrudão, quero ficar forte. Ah, eu quero melhorar o meu glúteo, a minha coxa, enfim. O pessoal gosta muito dessa questão estética. E às vezes esquece que as atividades aeróbicas
fortalece um músculo específico que vai ser difícil você fortalecê-lo só com atividade anaeróbia, que é o coração, o miocárdio. É um músculo que precisa também ser condicionado. E se você juntar o útil ao agradável, por exemplo, você vai nadar, você vai ter aquele relaxamento depois de uma série de musculação, mas você vai estar trabalhando o cardio. Isso é muito legal, é muito importante. E para as pessoas mais velhas, a natação ela é interessante para essa questão do cardiovascular, porque elas vão perdendo mobilidade no ambiente terrestre. As pessoas vão ficando um pouquinho mais lentas para andar no ambiente terrestre, elas podem até tropeçar, cair, e aí pode gerar uma fratura, é um pouco mais perigoso. Mas elas não podem deixar de fazer a musculação para fortalecer todo esse grupo de músculos e também não pode esquecer do cardiorrespiratório e do aumento que ela pode ter de mobilidade no ambiente aquático. Aí entra de fato um benefício que realmente vale a pena, principalmente para as pessoas mais velhas. Isso não tenha dúvidas disso. Então a natação, ela não só gira nos 4 nados formais. A natação também é importante para a tua saúde como um todo. Para as combinações que você faz com outras atividades fora da natação. A natação, aí sim eu posso te falar que ela é um esporte completo. Porque ela contempla o cardiorrespiratório, faz a manutenção da musculatura como um todo e ela também se acopla e se combina com outras atividades, que no caso musculação. Se eu tivesse obviamente dando aula de musculação, falaria o inverso, mas fica um pouco mais interessante se a gente colocar a natação como uma sequência lógica. Então você sai da natação, fez o seu cardio, aí depois da natação você vai lá, fortalece um pouco mais o músculo, ou vice-versa, não tem problema. A questão é, natação, ela é muito importante nas suas atividades. Se você não quiser fazer uma esteira, uma bike, uma corrida externa, vai para a água, vai fazer atividades ali que você vai, com certeza, se assegurar de que não tem impacto. O impacto é muito pequenininho, reduzido e que você vai fazer de forma tranquila, sem medo nenhum de qualquer tipo de lesão. Então a natação ela é importante. Então pessoal, quando nós falamos de natação e os seus benefícios, nós precisamos prestar atenção nesses principais benefícios. Cardiovascular, impacto, não tem, e aí eu consigo fazer melhor. Postural, eu vou executar as movimentações sempre na postura. Claro que se você estiver numa sala de musculação, você também tem que prestar atenção nas questões posturais, que é importante fazer o exercício nos ângulos corretos, dentro de todas as movimentações que você faz. Isso não tenha dúvidas. E esse é o real benefício da natação, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos.